Beleza, a gente encerrou aí protistas, né, bactérias e vírus, já encerrou esses seres mais simples, bem menos complexos, e agora a gente entra nos seres mais complexos, né? Plantas, fungos e animais. As plantas, né, como é que elas se reproduzem? Pessoal, a reprodução das plantas pode ser assexuada ou sexuada, tá? Dependendo do estágio do ciclo de vida da planta, você vai observar a reprodução assexuada ou sexuada. Tudo bem? Mas tem também aquela técnica da estaquia que eu comentei, né? Existe a esporulação, que é a formação de esporos, né? Quando ela forma esporos que se propagam no ambiente e tal, né? E germinam. E tem a fragmentação. Professor, fragmentação e estaquia não é a mesma coisa? Não, lembra que a estaquia, eu falei que é tipo uma fragmentação induzida. Tá? A mesma coisa que acontece na estaquia, quando é um processo induzido pelo ser humano, né? Na fragmentação, o que vai acontecer? Naturalmente, se parte um galho, esse galho pode cair no solo, pode, né, germinar não, pode, né, dar origem a raízes, criar raízes ali, fincar no solo e dar origem a uma nova plantinha. Né? Isso é um processo natural. Muito bem. Antes da gente falar, né, da reprodução, né, de cada grupo, eu preciso lembrar para vocês quais são os grupos de planta. Tá? Então tem quatro grupos de planta. Né? As plantas surgiram na evolução a partir de um grupo de protistas, que a gente entende como algas verdes, né, as clorofícias. E a partir desse grupo de clorofícia surgiu a linhagem das plantas. O primeiro grupo de plantas a surgir foi o grupo das briófitas, que são plantas bem simples, né, plantas avasculares. Tá? E a partir dessa ramificação, né, surgiu o grupo das briófitas, que se separou de plantas que já possuíam vasos condutores, que a gente chama de traqueófitas, tá? Ou plantas vasculares. As plantas vasculares também são chamadas de traqueófitas. Beleza? Então, dentro dessas plantas traqueófitas, você encontra o quê? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O que as pteridófitas têm de diferente das gimnospermas e angiospermas? Elas não possuem sementes. Tá? As pteridófitas não desenvolvem sementes. Já as gimnospermas e angiospermas desenvolvem. Por isso que a gente classifica essas duas plantas aí, esses dois grupos, como plantas espermatófitas. Tá? As espermatófitas são plantas com sementes, né, que incluem as gimnospermas e angiospermas. Muito bem. E o que a angiosperma tem de especial? Ela desenvolve flor e fruto. E aí, nessa figura da direita, que é o cladograma aí das plantas, né, você consegue notar, né, as principais características, aí, novidades evolutivas de cada grupo de planta. Tudo bem? E na parte da esquerda aí você tem uma tabelinha resumindo alguns termos que confundem bastante, tá, gente? Quando a gente estuda as plantas, a reprodução das plantas, esses termos confundem bastante. Primeiro, as plantas, tanto briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, todas as plantas têm duas fases no seu ciclo de vida. O esporófito e o gametófito. A fase de esporófito e a fase de gametófito. O que a fase de esporófito faz? Ela produz esporos. O que a fase de gametófito faz? Ela produz gametas. Tá? Mas a gente não chama os gametas das plantas de espermatozoide e óvulo. Tá bom? A gente até usa o termo óvulo, né, na reprodução de plantas, mas é para outra coisa que depois eu vou falar. Tá bom? Mas não é para o gameta. Então, os gametas das plantas a gente chama de quê? Anterozoide, é o gameta masculino. Oosfera é o gameta feminino. Gameta masculino, anterozoide. Gameta feminino, oosfera. Ok? E esses gametas são produzidos em estruturas específicas, tá? Tipo as glândulas sexuais e tal. Mas, claro que planta não tem testículo, não tem ovário, né? Ok. Ovário, a gente também usa o termo ovário para planta, embora tenha uma conotação um pouquinho diferente, que vocês vão ver também, tá? Muito bem, então quais são as estruturas reprodutivas, né? Quais são os nomes das estruturas que produzem os gametas nas plantas? Anterídeo produz o gameta masculino. Arquegônio produz o gameta feminino. Anterídeo, masculino.
arquegônio feminino. Beleza? Então é basicamente isso aí, né? A fase gametófito produz gameta, a fase esporófito produz esporo. Então vamos falar aí das briófitas. As briófitas têm um ciclo de vida, né? Gametófito, né? E esporófito, beleza? Sendo que a fase de gametófito é a fase que mais demora, é a fase mais duradoura na briófita. Então uma característica que as briófitas têm, que difere, né, dos outros grupos de plantas, é isso. A fase de gametófito das briófitas é a que dura mais, enquanto que nas outras, quem dura mais é o esporófito. Beleza? Então aqui nessa figura, você observa o seguinte, aqui ó, no estágio 1, tá? Etapa 1 do ciclo de vida. Você tem o gametófito feminino e o gametófito masculino. Eles vão produzir os gametas, né? Vão trocar gametas. Essa troca de gametas depende muito da água. Tá? É por isso que briófita tem que se desenvolver, tem que crescer num ambiente úmido, um ambiente perto da água, porque essa reprodução depende muito da água. Então os gametas vão se encontrar, ó, o anterídeo, né, vai produzir o gameta masculino, que são os anterosóides. Aí os anterosóides vão lá para o arquegônio encontrar a oosfera. Ó, gameta masculino, anterosóide, gameta feminino, oosfera. E aí forma o embriãozinho aqui. Ó. De dentro desse embriãozinho vai surgir um novo ser, né, um bebê. Esse bebezinho aqui, ele vai ser esse filete que está crescendo aqui, galera. Ó. Então dessa fecundação, vai surgir a fase de esporófito, tá bom? Vai surgir a fase de esporófito. Então, esse esporófito, ele vai crescer, vai se desenvolver e ele vai formar uma cápsula aqui, ó, que vai ficar lotada, assim, ó, vai ficar lotada de esporos. Então, os esporos, ó, vão ficar aqui dentro dessa cápsula, vai chegar uma hora que esses esporos vão explodir praticamente, vão se dissipar aqui pelo ambiente, vão germinar e vão dar origem a novos gametófitos. Então, na briófita, a esporulação, que é esse processo assexuado aqui, ó, né, ele vai dar origem à fase gametófito, tá bom? E aí a fecundação, né, que é essa reprodução sexuada, vai dar origem à fase esporófito. Tudo bem? Então vamos continuar aí para as pteridófitas. Nas pteridófitas, olha só como é que acontece. Vamos primeiro, né, seguindo o esquema. O gameta masculino, está aqui o anterosóide, vai fecundar o gameta feminino, gameta masculino, gameta feminino. Ocorreu a fecundação aqui, ó, tá? Essa fase aqui, ó, é fase gametófito, né? Esse gametófito, ele vai produzir os gametas, masculino, feminino, vão fazer a fecundação aqui, e vai dar origem a um zigoto bonitinho aqui, certo? E esse zigoto vai crescer, tá vendo? Em cima do gametófito aqui, o zigoto, né, o embriãozinho vai crescer e vai dar origem à fase esporófito. Não tem muita diferença do que você viu para a briófita lá não. Qual a diferença? É que essa fase de esporófito, ela vai demorar muito mais tempo, né, durante o ciclo de vida da samambaia, aí, né, da pteridófita, do que, né, o que a gente viu lá na briófita. Então, essa fase de esporófito vai crescer, vai se desenvolver, né? E aí, aqui embaixo das folhas da samambaia, de vez em quando você observa umas bolinhas escuras. Essas bolinhas escuras são as estruturas que vão guardar os esporos da samambaia, tá? Que a gente chama de esporângio, né? Na verdade, são estruturas que guardam os esporos. E aí essas estruturas vão espalhar os esporos pelo solo, né, pelo ambiente, né, vai haver a esporulação aqui, tá? E aí, no momento em que esses esporos caírem e germinarem ali num outro local, esses esporos vão resultar numa outra planta na sua fase gametófito, tá? Que é bem parecido com o que a gente estava vendo lá para a briófita. Então ocorreu o quê? Ocorreu uma meiose para a formação dos esporos e ocorreu, né, aqui uma mitose para a formação dos gametas. Né? Observa que o gametófito ele era haploide, e aí para formar o gameta ele não tinha como fazer meiose. Né? Para formar o gameta ele fez mitose, e aí formou o gameta masculino, o gameta feminino. Eles se encontraram, deu origem a um esporófito que era diploide. Tá? Aí esse esporófito, para produzir os esporos,
ele fez meiose, tá bom? Só para relembrar o ciclo de vida, lembra que esse ciclo estava lá no ciclo de vida o quê? Diplobionte, tá? Diplobionte, tem 2 fases adultas aí durante o ciclo de vida, ok? A gimnosperma. A gimnosperma, como a gente já esclareceu lá no começo, que gimnosperma e angiosperma são plantas com sementes, são espermatófitas. Então aqui vai entrar a formação da semente, tá bom? É bom a gente lembrar isso, tá? Então aqui está a fase de esporófito, ok? Esse esporófito, ele vai ter a estrutura que forma esporos masculinos, tá? Aqui o esporo masculino, desculpa, e aqui a estrutura que gera esporos femininos. Então tem no caso da gimnosperma, a gimnosperma é pinheiro, né? Em alguns livros você vai ver também o termo conífera, tá? Que é um sinônimo de tipo planta que gera cone, né? Por que cone? Cone é essa estrutura que gera o esporo, que é um outro nome que a gente dá para essa estrutura aqui, né? Então tem o cone, né? Ou o esporângio masculino, cone ou esporângio feminino. Então vai ter esporo masculino, vai ter esporo feminino. E aí o esporo masculino, né, vai fazer o quê? Ele vai se desenvolver, tá? Ele vai se desenvolver, ele vai se propagar, né, pelo ambiente, tá? E vai gerar a fase de gametófito. Só que essa fase de gametófito é muito breve, galera. Muito breve. Por quê? A fase de gametófito, ele vai dar origem à fase de gametófito e logo na sequência esse gametófito vai começar a formar os gametas, tá? E os gametas se fecundam, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. O esporófito, tá? É essa fase aqui. Ele vai produzir os esporos por meiose, né? O esporo masculino e o esporo feminino, tá? E aí esse esporo aqui, ó, masculino, ele vai dar origem à fase de gametófito. A fase de gametófito, para você ter uma ideia, a fase do grão de pólen da gimnosperma é a fase de gametófito, né, do gametófito masculino, tá bom? Para você ter uma noção de como é breve, né, como é pequeno esse tempo aí, né, da fase gametófito. Então esse esporo feminino, ele vai gerar o gametófito feminino, tá bom? E aí vai gerar o gameta aqui dentro, né? E aí os gametas vão se encontrar aqui, gente, ó. Vai haver a polinização, tá? Para o pólen, que é o gametófito masculino, encontrar o gametófito feminino, a polinização. E da polinização vai surgir aqui a fecundação, tá? Em que esse grão de pólen, o que vai acontecer? O grão de pólen, ele vai, quando ele encontra o gametófito feminino, ali vai haver um estímulo para o grão de pólen, para ele formar esse tubo polínico, tá bom? Então vai haver aí um estímulo, né? No momento em que ocorre a polinização, pro grão de pólen se esticar na direção do gameta feminino, né? Através do tubo polínico. E aí, no momento em que forma esse tubo polínico, né? O gameta que está dentro do grão de pólen, lembra que o grão de pólen é o gametófito, que é quem vai produzir o gameta. Então, o grão de pólen contém o gameta, que vai ser levado até o gameta feminino, tá? Contém o gameta masculino, que vai ser levado até o gameta feminino. E lá dentro do gametófito feminino, ocorre a fecundação e a formação da semente, que é essa sementezinha aqui nessa espécie, ela tem uma asinha aqui, ó, semente alada. Muito bem, então essa semente ela vai se espalhar e tal, e quando ela germinar, o que ela vai produzir? Uma nova fase esporófito. E aí repete o ciclo, né? Repete o ciclo. Então o esporófito é a fase mais duradoura, percebe? Né? O gametófito é uma fase bem curtinha. Muito bem, e aqui a gente já observa a formação de semente. É linda, né? A reprodução de planta é um assunto que tem muitos detalhes interessantes. Por quê? Porque a gente tem características das flores, no caso das angiospermas, né? A gente vai ver características florais estimulando, né? Atuando, influenciando a polinização, né? Atraindo insetos e outros animais, né?
com odor, né, com a aparência, enfim. Então existe, né, uma diversidade, né, de adaptações enorme, né, na reprodução das plantas. Beleza, eu vou explicar aqui o ciclo das angiospermas, mas enquanto eu estou explicando, você vai ver a experiência do feijãozinho, né? O feijãozinho está germinando e aí eu estou explicando a reprodução das angiospermas. Primeiro, o que a angiosperma tem de especial? A angiosperma produz flor e fruto. Além da semente, ela produz flor e fruto. E aí essa semente, você está observando o feijãozinho germinando aqui, ó, e a primeira coisa que ele forma aqui, ó, é a raiz, né? A raiz, e essa raiz começa a se fixar no solo, e aí o caule está se esticando, né, com a ajuda do apoio da raiz, e aí a planta está saindo do solo, né? E aí você observa, no momento em que, aqui, exatamente aqui, ó, você observa bem aqui nessa parte, ó, uma folhazinha, né, o que seria um projeto de folha, um projeto de folha, né? Muito bem. E está bem clarinha essa folha, não tem muita, né, clorofila ainda, não está muito... Tem clorofila, mas não tem muitos tecidos assim ao redor, né, dessa estrutura. Muito bem. Então aí, essa folhinha, ela estava dentro do embrião, ela estava dentro da semente. E onde é que está a semente aqui no nosso ciclo de vida? Ela está bem aqui, gente, ó. A semente germinou, certo? E aí deu origem a uma planta, né? Uma planta, fase esporófito e tal. E as angiospermas produzem flores, tá? E a flor, a estrutura da flor, gente, é essa aqui, ó. A flor, ela tem uma estrutura... a flor é o órgão sexual, né, da planta. E ela vai ter a estrutura masculina, que é o androceu, e a estrutura feminina, que é o gineceu. Beleza. A gente viu lá que os seres podem ser monóicos ou dioicos, né? Podem ter, podem produzir os dois gametas no mesmo organismo ou não, né? Gametas em sexos separados. A planta não é diferente, tá? A planta pode ser monóica ou dioica, né? A flor da planta pode ser monóica, ou seja, pode ter tanto o androceu quanto o gineceu, e pode ser dioica, né? Ter uma planta pode ter só flores com androceu e a outra planta, né, pode ter só flores com o gineceu, né? Uma espécie dioica. E aí, gente, o androceu ele vai produzir o gameta masculino, o gineceu vai produzir o gameta feminino. Mas como é que acontece isso, professor? É o seguinte, a planta ela tem essas duas estruturas, certo? Mas isso aqui não é gametófito, tá, gente? Isso aqui é uma parte do esporófito, ainda da fase esporófito. Então vamos com calma. Então o androceu é a parte masculina, é a parte que vai produzir os esporos masculinos, tudo bem? E a parte do gineceu é a parte que vai produzir os esporos femininos. E aí tu observa bem aqui, ó, só para confundir mais a tua cabeça, o nome óvulo. Mas lembra, óvulo não é sinônimo, aqui na planta, óvulo não é o gameta feminino, tá bom? Óvulo é uma estrutura ali dentro da flor, da fase esporófito, tá bom? É uma estrutura, então não é só uma célula, né? É uma estrutura que contém células dentro, tá? Muito bem, então a fase que tem a fase esporófito, ela tem aqui o esporófito masculino, né? A estrutura que produz esporos masculinos, que é o androceu, e a estrutura que produz esporos femininos. Então tu tem aqui, ó, o androceu produz o grão de pólen, lembra que é aquele cara que vai levar os gametas masculinos, lembra? Então o esporófito aqui, ó, o esporófito masculino, ele produz esporos, está aqui esses esporos, ó. Esses esporos vão se desenvolver dando origem à fase gametófito, que é o grão de pólen. O grão de pólen é a fase gametófito, pô. E aí, esse grão de pólen contém lá dentro dele os gametas masculinos, o gameta masculino. O que vai acontecer aqui, moçada? O tubo polínico, contendo o gameta masculino, ele vai encontrar lá o esporófito, né, feminino, que já se desenvolveu ali, que já amadureceu e deu origem ao gametófito, já contendo o gameta feminino.
Então o gameta masculino vai encontrar, através da fecundação, o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino através da fecundação. Lá dentro, gente, o que vai acontecer? O tubo polínico, ele tem duas células, tá? Ele tem dois gametas ali, o tubo polínico. Esses dois gametas, essas duas células, vão penetrar, tá? Então, é como se fossem dois espermatozoides entrando ali, tá? No momento em que eles entram, tá? Na parte feminina da flor, o que eles vão encontrar? Um gameta masculino vai encontrar um outro gameta feminino. Gameta masculino, gameta feminino vão se encontrar e vai produzir o embrião. E o outro gameta masculino vai encontrar duas células que estão ali de bobeira também na planta, tá bom? Vão encontrar duas células. Vai haver uma fecundação entre as três. As três vão se unir, tá bom? Gerando uma célula triploide. Olha que louco, tá? Então vai haver uma fecundação dupla no caso, tá? Uma fecundação dupla. Vai haver duas fecundações aqui. Uma que vai gerar um embrião e a outra que vai gerar essa célula triploide. Essa célula triploide é extremamente importante para as angiospermas. Por quê? A partir dela, ela vai começar a fazer mitose e tal, e ela vai dar origem ao endosperma, que é um tecido que vai constituir a maior parte do fruto. Tá bom? Então, o endosperma é um tecido, é uma camada triploide, de células triploides. E aí o embrião está lá dentro, está lá no meio dessa bagunça, tá bom? E é uma célula diploide, ok? Então ocorre uma dupla fecundação, tá? O grão de pólen carrega duas células, dois gametas. Esses dois gametas vão entrar ali, né? Ali, bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui nessa estrutura, ok? Que é o óvulo. Olha só o óvulo aqui. Vão entrar no óvulo. Dentro do óvulo tem a oosfera, que é o gameta feminino, e tem outras células, tá? Que são esses núcleos aqui, ó, tá? Esses núcleos polares. Essas células, essas duas células vão se unir, né, a uma das células masculinas, formando o endosperma. E a oosfera vai se unir ao anterozoide, formando o embrião, tá? Então essa dupla fecundação é extremamente importante para gerar o fruto, tá bom? Com a respectiva semente lá dentro. É óbvio, né, que essa semente vai cair no solo, vai germinar e vai dar origem a uma nova plantinha, como vocês estão vendo nesse vídeo aí, bonitinho. Muito bem. Vamos partir para a reprodução dos fungos, né? Fungo, moçada. O fungo é um reino maravilhoso, bem diversificado, mas que a gente conhece muito pouco, infelizmente. Tá? Eles se reproduzem de forma assexuada, por fragmentação, por brotamento, tá? Ou por esporulação. Beleza, a esporulação é um fenômeno bem adotado, bastante adotado pelos fungos, tá bom? Antes da gente falar de cada grupo de fungo, vocês têm que lembrar o seguinte: quais são os grupos de fungo que existem, né? Quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Qual é a diferença entre eles? O grupo dos quitridiomicetos é o único grupo de fungos que possuem esporos flagelados, um flagelo que bate e tal, flagelo móvel. Todos os outros não têm esporos flagelados, esporos que precisam ser jogados no ar, né, e aí com a ajuda do vento eles vão se espalhando. Tá? O único grupo que tem esporos flagelados é o grupo dos quitridiomicetos. Muito bem. Os ascomicetos, né, e basidiomicetos, eles já possuem esporos especializados, tá bom? E bem diferenciados. Já tem corpos de frutificação, que são aquelas estruturas que a gente vê na copa das árvores, né, no solo, que são os chamados corpos de frutificação. Muito bem. O grupo dos zigomicetos, que é o grupo do bolor do pão, né, o que acontece? Ele tem uma fase, né, que vai produzir esporos, tá bom? Vai produzir esporos. Cadê essa fase? Tá bem aqui, ó. O zigoto, ele vai sofrer meiose, tá bom? O zigoto vai sofrer meiose. E aí, a partir dessa meiose, vai surgir a fase de esporófito, né? Essa fase de esporófito,
ela vai começar a produzir esporos. Esses esporos vão se espalhar, né, vão se dissipar pelo ambiente, e aí eles vão germinar e vão dar origem a uma nova estrutura, né, do fungo. Lembra que esses esporos surgiram de uma fase esporófita que é haploide. Então esse indivíduo aqui que está surgindo é um indivíduo haploide. É um ciclo de vida haplobionte-haplonte, como eu tinha falado antes, né? Na figura anterior a gente viu, nessa figura a gente está vendo também. Muito bem. O ciclo de vida vai continuar aqui, né? Só que eu preciso lembrar para vocês, o seguinte: como é que é o nome dessa estrutura, né? Desses galhos que se formam aqui? São as hifas. Hifa. Hifa é o nome dessa estrutura que se forma a partir da germinação, né, do esporo, né? E aí é o conjunto de hifas, a gente chama de micélio. Hifas vão se fecundar e aí vão gerar o zigoto vai sofrer meiose e vai repetir o ciclo. Beleza? Muito bem. Os ascomicetos seguem um esquema bem semelhante, né? Do zigoto aqui, ó, o zigoto vai sofrer meiose, o zigoto sofre meiose, e aí essas células que surgiram aqui, ó, elas começam a se multiplicar por mitose, tá vendo? Esses são os esporos, ó. Esses são os esporos já, ó. Então, esses esporos, o que vai acontecer com eles? Eles vão se espalhar, vão ser liberados, né, vão germinar e vão dar origem a novas hifas, tá bom? Essas hifas são haploides, tá? Então, vai ocorrer a reprodução sexuada, aqui, ó. Vai ocorrer a reprodução sexuada, onde essas hifas vão produzir células capazes de se fundir, né? Essas células vão se unir, tá bom? Tá aqui a hifa dicariótica, a hifa com 2 núcleos, tá vendo? E aí, dessas hifas vão surgir um novo corpo de frutificação, um novo fungo uniram. E o basídio miceto é um esquema bem parecido, ó. O zigoto sofreu meiose, né? Formou o esporófito, digamos assim, né? Fase esporófita, produziu os esporos germinaram, e aí essas hifas, né, elas podem se unir, se fundir, e gerando um novo ser. Ó, vai ocorrer a fusão dos núcleos, né, gerando o zigoto aqui. Ó. Muito bem.